Olá, boa tarde a todos. Vamos cá ver como é que está tudo por aqui. Ora está. Olá, boa tarde a todos. Já estamos tanto no Insta como no... Desta vez a ecologia mudou de horário, mudou de dia, porque como eu vos disse, não é? Neste período de verão, a ecologia decidiu, não é? Eu decidi dar assim um compasso de espera e de organizar ideias, organizar temáticas, digamos assim. Mas, como nada é estanque na nossa vida, surgiu esta minha necessidade de vos partilhar umas ideias. E mais uma vez não vos trago só a minha opinião enquanto profissional de educação, não vos trago só a minha opinião enquanto mãe e de toda a minha experiência neste caminho, trago-vos uma reflexão com bases científicas, ok? E porque, lá está, porque eu vos falei há pouco, não é? De darmos assim um descanso. A ecologia às vezes precisa de um pouco de descanso, porque quando eu vos trago aqui alguma coisa, trago com um suporte. Não é só porque eu acho, não é só porque eu defendo, e apesar de eu estar certa neste aspecto, mas é sempre melhor para quem me está a ouvir entender e que se eu quero que as pessoas, não é? Se o meu objetivo da ecologia é chegar a mais adultos, eu tenho que lhes mostrar aquilo que para eles faz sentido. E as pessoas precisam, eu também preciso, de ter bases sólidas, ok? Então não é só uma mera especulação de opinião. E o que é que eu vos trago hoje? Só pelo título, não é? Acho que o título, então, creche, adultos e políticas. Então vamos lá. Porquê é que surgiu esta minha necessidade de vos falar hoje? Sempre que é o verão, sempre que são as férias, quem trabalha na educação sente esta dor de... Parece que nada muda, não é? Há o ritmo do verão, o calor, as necessidades da criança e nós adultos continuamos a ter os mesmos horários, ok? A criança continua consequentemente, devido aos horários dos pais, continuam a ter os mesmos horários e, efetivamente, as férias não são utilizadas como tal. E é sempre a mesma luta. E hoje vamos falar sobre isso. Outra coisa que surgiu também foi este decreto-lei que saiu sobre a creche. Este decreto-lei que nos diz que quando for possível, mais crianças em creche podem ser admitidas. Claro que quem percebe só um bocadinho, só um bocadinho de educação de infância, quem percebe das necessidades de uma criança entre os 4 meses e os 2 anos, percebe que é surreal o que dizem. E vamos falar hoje também sobre isso. E vamos falar também sobre, mais uma vez, por consequente, não é? Por consequente tem a ligação em relação às férias, vamos falar sobre esta coisa, infelizmente, do uso excessivo das tecnologias por parte dos jovens, não é? Das telas, do uso excessivo das PS, dos telemóveis, computadores, enfim. E como é que nós ficamos no meio disto tudo? Porque é muito fácil nós apontarmos o dedo, não é? Eu, profissional de educação, as crianças têm que ir de férias, têm que estar com os pais. Os pais do outro lado dizem, pois é, mas eu não posso ter férias assim, já tive férias, o meu marido já teve, agora já não podemos tirar mais, ou trocámos de trabalho, não temos direito a férias agora, não temos aqui nenhuma rede de apoio para que a criança possa ficar com os avós ou com os tios, como é que é? Ou então, têm férias, mas os pais estão a trabalhar e eles vão para a casa dos avós ou ficam sozinhos em casa e passam muito tempo no computador, nos telemóveis. É fácil nós criticarmos sempre a outra parte. O difícil é nós perdermos, entre aspas, tempo e ir à pesquisa, ir procurar
ir procurar coisas que nos ajudem a perceber como é que podemos fazer de diferente. E é aí que eu quero chegar. É aí que eu quero chegar hoje. Aquilo que eu vos trago é algo que já tem uns aninhos, já é de 2017, se não estou em erro, mas que mais uma vez nos pode ajudar a refletir um pouco mais sobre como é que podemos gerir, como é que podemos atuar, tanto enquanto profissional de educação, como pais, como cidadãos, não é? Porque nós não nos podemos esquecer da nossa responsabilidade enquanto seres que estão num país. Nós temos a liberdade, nós estamos num país, por mais pequenino em todos os aspectos que possa ser, nós estamos num país em que nós podemos fazer, falar, expor, votar, ok? E não nos podemos esquecer sobre isso. Não nos podemos esquecer disso, do nosso poder em agir no nosso país, ok? Então, o que é que eu vos trago? Trago-vos um estudo da Universidade de Harvard que nos fala sobre 3 princípios para obter resultados melhores para as crianças e para as famílias. Porquê que eu vos trago isto? Esta faculdade tem um departamento só sobre o desenvolvimento da criança, ok? Se vocês colocarem developing child.harvard.edu, eu posso-vos, se não quiserem, eu posso-vos enviar este PDF a quem mandar mensagem, eu envio. Não preciso ter os vossos e-mails, não é uma estratégia de marketing, ok? Até porque aquilo que eu vos vou falar hoje quase que é uma aula, tá? Está tudo bem. Eu quero é que todas as pessoas, todos os adultos, tenham conhecimento disto, ok? Deste PDF que é de 2017, ok? A Universidade de Harvard tem um departamento que fala e que desenvolve estudos sobre o desenvolvimento da criança. E o que é que eles fizeram? Em outubro de 2017, escreveram este documento que fala de 3 princípios. E qual foi o objetivo ao escreverem estes princípios? O que é que são princípios? Primeiro ponto. São pontos, são referências que nos ajudam ao movimento. Ou seja, tudo aquilo que eu vos vou falar hoje, tudo aquilo que eles escreveram, não fala de ideias universais soltas. Não. Ele fala de práticas, de coisas úteis, de movimentos que nós podemos fazer já. E qual foi o objetivo deste artigo? Foi fazer com que as empresas, fazer com que as instituições, fazer com que todo um país olhe para a infância e perceba o seu papel e o seu poder ao longo da vida. Foi fazer com que as várias instituições consigam trabalhar, consigam ter novas medidas para que a infância tenha uma nova visão. Porquê? Porque eles aqui explicam que, tendo crianças felizes, temos pais felizes. Ao ter pais felizes, que são, consequentemente, colaboradores, temos colaboradores felizes. Então, temos empresas felizes. E então, temos um país economicamente, social e culturalmente feliz. E quando eu digo feliz, remeto depois à felicidade, não é? E então eu não vou falar só da felicidade, porque toda a gente começa a pensar que estou aqui a falar de coisas muito utópicas ou muito generalistas. A felicidade, em vez de felicidade, eu vou-vos falar de bem-estar, ok? Bem-estar. Bem-estar já é falado, já é discutido, já é partilhado sobre o efeito do bem-estar físico, mental, emocional do ser humano, para que todo o seu caminho seja ou tenha sucesso em todas as áreas. E este bem-estar é explicado pela psicologia positiva, que também é uma ciência, ok? Então, estar bem emocionalmente, estar bem fisicamente, estar bem socialmente não é uma balela, não é uma coisa tão corriqueira, ok? Não é algo que as empresas possam dar ao luxo de não olhar, ok?
Então, que eu falo, eles, são eles e elas, não é? Eu estava aqui à procura estava aqui à procura da capa, e entretanto já baralhei aqui as folhas todas, seja como for, não há problema, porque eu continuo na mesma. Então, quais são os princípios? E eu vou interligando as coisas, porquê? Porque ao longo deste PDF, ao longo deste estudo, os próprios autores falam que estes princípios não são e não podem ser vistos de forma isolada. Eles existem de uma forma ecológica. Olha que giro. Lá estamos nós outra vez com a palavra ecologia. Ok? Nós não podemos olhar para a educação do ser humano e pensar que é só do campo da escola, do campo desportivo. Não podemos pensar só nisto assim, não podemos. Nós não podemos pensar que os pais são só pais. Ok? Nós não podemos pensar que um profissional de educação é só um profissional de educação. Não. Há todo um ser humano que está por trás. Ok? E como é que nós podemos... Como é que eu, enquanto profissional, posso chegar mais às famílias dos meus alunos? Ok? Não é atirando culpas, é sim perceber que, efetivamente, existe uma lacuna em termos de empresas, em termos de postos de trabalho. Então vamos lá e vamos falar de uma forma mais assertiva possível, dizendo-vos já que esta live vou tentar não estender muito, mas não quero que nada fique por dizer. Olá, João, também, boa tarde também para ti. Obrigada por estares aqui. Então, qual é o primeiro princípio? Então, qual é o primeiro caminho que eles vou partilhar, João, vou partilhar este PDF. Vou-te mandar pelo direct, ok? Primeiro princípio, lembrando que princípios são movimentos, ok? Então, o primeiro princípio diz assim: dar apoio a relacionamentos responsivos. Logo assim, ok? Logo pelo título, nós ficamos a pensar. Alguns poderão ficar a pensar: o que é isto? O que é isto de relacionamentos responsivos? Este conceito fala-nos sobre a ecologia dos parceiros, ou seja, da ecologia dos elementos nestas relações. Então estamos a falar não só de uma relação respeitosa, não estamos a falar só de uma relação de confiança, estamos a falar de reciprocidade, ok? Estamos a falar de aquilo que eu dou, aquilo que eu te dou, tu dás-me de volta de uma forma natural, ok? A confiança que eu tenho em ti é uma confiança que tu tens em mim. Como é que nós trabalhamos isso? Como é que nós trabalhamos isso? Já vamos ver e já vamos perceber como é que isto pode ser desenvolvido desde as empresas para depois os adultos e para as famílias e crianças. E eu vou ler aqui algumas partes do nosso PDF, do estudo Agora faltou-me o nome. O estudo aqui da Faculdade de Harvard, do Departamento de Desenvolvimento da Criança. Princípio número 1. Dar apoio a relacionamentos responsivos. Ok? Para as crianças, relacionamentos responsivos com os adultos têm um duplo benefício, promovendo o desenvolvimento saudável do cérebro e fornecendo a proteção necessária para evitar as experiências muito difíceis, produzindo respostas tóxicas ao stress. Para os adultos, os relacionamentos saudáveis também estimulam o bem-estar, fornecendo assistência prática e apoio emocional e fortalecendo a esperança e a confiança, a elementos necessários para sobreviver e resistir a situações estressantes. Ao fornecer apoio às interações responsivas, eles falam aqui do serve and return, ok? Daí a reciprocidade. O que é que isto quer dizer? Que os relacionamentos responsivos que nós, de uma forma até natural, pensamos em relação à criança e ao pai, não é? E aos pais, não é? Em relação à criança e aos seus cuidadores, a criança tem que se sentir segura,
Contudo, falam também em relação aos adultos. O adulto, para ser o exemplo de segurança, ser o exemplo de confiança para a sua criança, também ele, enquanto adulto, deverá sentir no seu posto de trabalho exatamente o mesmo sentimento de um relacionamento responsivo. Ou seja, a minha entidade patronal ouve as minhas necessidades, dá-me um trabalho digno, dá-me um vencimento digno, para que eu possa também estar dignamente com a minha família. Continuando. Além dos relacionamentos responsivos no início da vida serem o fator na construção da arquitetura cerebral, ou seja, mais uma vez aqui, fala que um dos elementos essenciais para que a criança trabalhe e tenha o seu cérebro ecologicamente saudável, emocionalmente saudável, é necessário o quê? Ter cuidadores, ter adultos, os progenitores, a família, com esse sentimento. Poderem cuidar da criança de uma forma natural, mas também de uma forma saudável, não só em relação à parte física, do bem-estar, da nutrição, de todo o cuidado básico de uma criança, mas também de toda a parte emocional. Continuando, eles continuam a explicar que é um ingrediente ativo muito importante no processo de desenvolvimento da criança. E, continuando, fala sobre o poder que os relacionamentos responsivos têm na aquisição daquilo que é falado e discutido várias vezes, da resiliência. Eu só posso ser resiliente quando tive como base um relacionamento, estamos a falar da criança, estamos a falar do adulto, um relacionamento que me permite ter confiança em mim e no outro, que me permite ser ouvido e ser falado e falar o que sinto, ok? Que me permite errar sem ter o medo daquilo que pode vir a acontecer. O mesmo se passa com o adulto em relação ao seu posto de trabalho. O mesmo se passa com as empresas que esperam que o adulto seja proativo, não é? Que seja ativo no seu trabalho e que trabalhe de uma forma autónoma, mas que, por outro lado, também permite que faça, mas quando erra, depois também há consequências completamente desastrosas. Então, este documento fala-nos que todas as políticas podem ser alteradas tendo em vista, ou tendo como principal pilar, a educação. Porque é lá que tudo começa. Tudo começa e tudo acaba, digamos assim. Quando os adultos produzem relacionamentos responsivos, os benefícios formam um ciclo, já que isso ajuda as crianças a se tornarem pais saudáveis e responsivos no futuro. E agora vamos aqui mais uma vez. O que é que nós podemos, ao olhar para isto e depois ao ler de uma forma mais detalhada, que eu não vos vou ler isto tudo hoje, não é? Daí eu estar a dizer que quem quiser escreva aqui que eu partilho convosco o PDF. Não preciso links, isto não é uma forma de marketing, está bem? Atenção, é mesmo partilha, é mesmo informação. E com esta informação, por favor, fiquem mais ricos em relação ao vosso estar para a infância e com as crianças. É esse o objetivo desta live. Então, o que é que são os nossos... Como é que nós podemos atuar? E pensando agora naquilo que eu vos falei no início, não é? Os pontos que me levaram a falar convosco hoje. Relacionamentos responsivos. Como é que eu, profissional de educação, em creche, olho para o decreto-lei que foi escrito? Como é que eu posso ter tempo humanamente possível de estabelecer esta ligação com a criança, este vínculo com a criança, sendo que em vez de 12 vou ter 14? Se muitos de nós já acham, já sentem que mesmo assim a quantidade de crianças por sala já era muito, quanto mais agora.
Ah, ok, João, mas no decreto de lei está a dizer se for possível. Eu já não vos vou falar da parte das incongruências linguísticas que há nos decretos de lei. Não vou falar dessa parte. Há professores portugueses muito melhor qualificadas do que eu para falar sobre isso. Mas, efetivamente, nós temos muitas instituições que o foco não são as crianças. E a mim choca mais por serem instituições ligadas à educação, mas o facto é que toda a nossa sociedade não tem a visão para a infância. Ok? Porque se tivesse, este tipo de estudos não eram feitos. Ok? Mas o facto é que as nossas políticas sociais, as nossas políticas económicas devem olhar para a infância com todo o potencial que isso tem. Porque, efetivamente, uma escola é feita de crianças, essas crianças têm pais, esses pais precisam trabalhar, a economia precisa de ser ativada, o país precisa de ser desenvolvido, contudo, ninguém trabalha infeliz. Ninguém é ativo infeliz. Ninguém tem sucesso infeliz. Ok? Continuando. Além de não ser humanamente possível estabelecer estas relações com a criança, tendo mais crianças na sala, ok? Os pais vão sentir, que já sentem muitas vezes esta insegurança, esta preocupação com o seu bebê, por mais que nós possamos, não é? Nós, enquanto profissionais de educação, ajudá-los e cativá-los e cuidar, não é? Passar esta confiança, chega a um ponto que nós profissionais também estamos completamente desgastados. Porque efetivamente queremos estar para as nossas crianças, humanamente não é possível. Não vou fazer à vez, hoje dou miminhos a estes 5, amanhã dou aos outros 5. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Ok? Então, logo este primeiro princípio, este decreto de lei que saiu sobre o número de crianças por sala em creche, entre outras coisas, este princípio não é olhado. Ok? Este princípio não é olhado. Tal como não é olhado, por exemplo, o facto de pais que trabalham, pais de crianças, por exemplo, com idades até aos 3 anos, não poderem ter uma redução do seu tempo de serviço, do seu tempo de trabalho, ok? Do seu tempo letivo, que isto agora as pessoas não são todas professoras nem educadoras. Okay? Não terem essa ajuda sem que sejam prejudicadas no seu vencimento. Sendo que se a entidade patronal tivesse uma visão sobre a educação, saberia que uma criança na primeira infância necessita de passar menos tempo na escola, creche, instituição escolar, pois precisa do seu cuidado, precisa do cuidado dos pais, precisa do cuidado da família para poder estabelecer exatamente os relacionamentos responsivos. Por muito que sejam excelentes as instituições escolares, uma criança de creche não pode permanecer, não deveria poder permanecer mais do que 5 horas. Já é muito. Que trabalho, que horário de trabalho é que alguém pode, a menos que um esteja num horário da manhã ou outra tarde? Não, as empresas, estamos a falar de particulares e públicas, não olham para uma família com um bebê, estamos a falar de criança até aos 3 anos, com este cuidado. Porquê? Por que razão? Se há estudos no Centro de Desenvolvimento da Criança, estudos feitos que explicam a importância das necessidades do bebê, Maria Montessori, agora vamos falar aqui já, vamos falar também, estamos a falar das ciências, estamos a falar de estudos feitos e agora vamos falar da parte pedagógica, que também não é muito falada. A doutora Maria Montessori, porquê que eu falo doutora? Porque era médica, ok? Era médica. Maria Montessori falava sobre
a importância dos primeiros tempos de vida, a importância da ligação da figura materna, da família, nomeadamente a mãe, ok? Doutora Emily Picklet, estou a dizer bem, também ela médica, que falava sobre a importância de haver tempo e espaço para que o bebê pudesse crescer e desenvolver-se e movimentar-se com tempo. Como é que nós, profissionais em creche, conseguimos ter tudo isso para as nossas crianças? Estou a fazer sentido? Está a fazer sentido aquilo que eu vos estou a falar? Ok? Eu quero-vos passar informação, quero vos deixar esta reflexão, mas também quero, se alguém aí tiver alguma questão, por favor, ponha, está bem? Por favor, partilhe, ok? Mas, eu estive aqui a lembrar-me do nosso... Nós temos a Segurança Social, não é? Temos a Segurança Social. Somos o país em que temos, efetivamente, muitos ministérios. Como é que essas políticas são feitas? Okay? Como é que podemos chegar? Ministério do Trabalho e Solidariedade Social, e Segurança Social, desculpem. As medidas, quando são propostas, as medidas, quando são decididas e quando saem os decretos-leis, é com base em quê? Ok? Este estudo diz-nos mais uma vez, agora já consegui ver a capa, fala-nos exatamente que aquilo que a ciência nos traz sobre o desenvolvimento da criança tem consequências, ou melhor, pode ajudar nas políticas do país, ok? Da ciência à política e às práticas. É este o PDF que vos posso partilhar. Do Centro de Desenvolvimento da Criança da Universidade de Harvard. E tem os autores, é isso que eu queria vos falar há pouco. Além de vários autores aqui do Centro de Desenvolvimento, tem como participação, a participação deste relatório do trabalho do Conselho Científico Nacional sobre a Criança em Desenvolvimento dos Estados Unidos. Ou seja, isto foi feito em outubro de 2017, nos Estados Unidos. Foi feito este documento que nos diz assim: malta das empresas, políticos, utilizem estes princípios para que o nosso país, aqui é os Estados Unidos, mas pode ser levado para qualquer país, para que os nossos países possam ser politicamente saudáveis, economicamente lucrosos, socialmente bem-sucedidos, porque a base está em termos todos crianças emocionalmente felizes, emocionalmente bem tratadas, bem nutridas, porque depois é um ciclo, é um modo de ver e de estar que vai também ser sentido vai ser sentido pelos adultos, consequentemente vai ser sentido pelos colaboradores, porque são todos a mesma pessoa, e consequentemente vamos ter empresas bem-sucedidas e todo o país evolui. Então, mais uma vez, a minha pergunta é: como é que nós, não podendo mudar as medidas políticas do nosso país, o que é que nós podemos fazer? E é por isto que eu vos trago este PDF hoje, estas ideias hoje. A mim, enquanto profissional de educação, permite-me perceber que quando eu falo com os pais em relação, por exemplo, ao passarem tempo juntos, e o pai me diz assim: trocámos agora de trabalho, não conseguimos ter muito tempo livre porque trabalhamos por turnos, a minha compaixão não é só um mero sentimento de coitadinhos,
porque isso não é verdadeira compaixão, é efetivamente perceber que as políticas e as medidas do nosso país não permitem que certas famílias consigam ser e estar com os seus filhos de uma forma saudável, de uma forma útil. Ok? Por isso que eu vos trago este PDF hoje. Falamos do primeiro princípio, ok? Vamos falar do próximo. Vamos pôr aqui, que é para eu não baralhar aqui as ideias ainda mais. O segundo princípio fala-nos de fortalecer as competências essenciais para a vida. Sabem quem é que já falava sobre isto? Maria Montessori. Fortalecer competências essenciais para a vida. Maria Montessori, vamos à parte pedagógica, falava sobre ser essencial, mas também ser uma necessidade da criança pertencer à vida dos adultos. E como é que a criança pode pertencer à vida dos adultos? É nós adultos olharmos para a criança e vermos um ser capaz. Então a criança vai querer levar a sua fralda para o lixo, a criança vai querer atender o telemóvel, a criança vai querer regar as plantas, porque é isso que ela vê o adulto a fazer. E ao conseguir fazer, porque a criança consegue fazer certas coisas e nós temos que ter a capacidade de permitir que a criança experimente, ok? Experimente. Depois de ver, depois de observar como é que se faz, claro que sim, porque a criança é muito observadora. A criança, é através desse comportamento por parte da criança que ela nos pede para fazer parte da vida do adulto. Ao perceber, a querer fazer parte da vida do adulto e ao fazer efetivamente, está a ganhar competências da vida prática. Ao fazer isso, vamos ao primeiro princípio. Ao fazer isto, a criança vai tendo ligação, vai tendo um relacionamento responsivo com esse adulto. Tudo se encaixa, ok? Todos nós precisamos de um conjunto de habilidades essenciais para lidar com a vida, o trabalho e os relacionamentos com sucesso. Estas competências essenciais sustentam a nossa capacidade de nos concentrar, planear e atingir metas, adaptar-nos a situações de mudança e resistir a comportamentos impulsivos. Ninguém nasce com essas habilidades. Elas são desenvolvidas ao longo do tempo por meio de treinamento e de prática. Políticas que ajudam as crianças e os adultos a fortalecer as suas competências essenciais para a vida são cruciais para o seu sucesso, não apenas como estudantes e trabalhadores, mas também como pais. E é quando as mesmas capacidades podem ser transmitidas para a próxima geração. Aquilo que nós estamos aqui a falar do segundo princípio, fortalecer competências essenciais para a vida, que já Maria Montessori falava, as ciências vieram-nos dizer que são o quê? Função executiva e habilidades de autorregulação. Quem é que nunca? Quem é que já não ouviu falar sobre estas fantásticas funções executivas? Desde que as neurociências vieram para a educação, e ainda bem, ok? E ainda bem, quem me dera a mim que houvesse mais conteúdo sobre as neurociências sobre a educação, para a educação, desculpem. Mas aquilo que este princípio nos fala é exatamente isso. Como é que nós podemos treinar as nossas funções executivas e de autorregulação desde a infância? Como é que essa habilidade, ou melhor, essa habilidade que é fantástica, que nós temos, tem que ser trabalhada, tem que ser praticada, que nos faz falta, enquanto adultos, no nosso trabalho, para planear, para traçar um plano, não é? Olhar para as metas, traçar os objetivos, olhar para as metas. Tudo isso que nos leva ao quê? A um sucesso, tanto pessoal como profissional. Essas competências, ou essa competência, pode ser desenvolvida, trabalhada desde a infância.
mais uma vez, só um adulto capaz de conhecer e desenvolver as suas funções executivas é capaz de ensinar à sua criança, ao seu adulto, ao seu aluno, essa habilidade. Ok? As competências essenciais para a vida são cruciais para aprender, desenvolver e fazer escolhas saudáveis para nós e as nossas famílias. Nós muitas vezes olhamos para certas situações que acontecem no nosso dia-a-dia e ficamos perplexos. Eu fico perplexa quando vejo certas coisas e penso assim, como? Como é que ela não entende que tem que fazer isto, isto e isto? Como é que ela não consegue decidir? Pura e simplesmente não foram treinadas as funções executivas nesta adulta. Ok? Quando nós falamos que é necessária uma reformulação nos nossos programas escolares, quando nós falamos, eu estou a falar de nós, profissionais de educação, ok? Alguns de nós, então. Quando nós olhamos para a escola e perguntamos assim, por que razão é que a criança não tem maior autonomia no seu processo de ensino-aprendizagem? Mas eles não sabem o que é que querem. Pois, exato. E quando é que vão começar a fazer? Quando é que vão começar a decidir? Nós não podemos pedir a uma criança, a um jovem, não é criança, a um jovem no 9º ano, olha, escolhe lá qual é a tua área, escolhe lá o que é que tu queres seguir para os próximos 3 anos, sendo que teve os anteriores todos de uma forma ordeira, mecânica, na escola, a ter conteúdos atrás de conteúdos, muitas vezes sem ligação umas às outras, as temáticas, as disciplinas, que a grande maioria das vezes é o que acontece. Apesar de não ser isso que está escrito, e está pedido e está reformulado sobre a transversalidade das disciplinas, não acontece isso. E como é que nós podemos fiscalizar isso? Lá estou eu, sou muito chata, não é? Sou muito chata. Porque isto agora é uma opinião pessoal. Eu não tenho medo de ser avaliada. Eu não tenho receio que me venham ver as aulas, que me venham assistir a... Não tenho. Porquê que eu não tenho? Porque eu tenho grande confiança naquilo que faço. Tenho grande confiança naquilo que leio. Tenho grande confiança... Isto não quer dizer que eu não erro. Atenção. Aquilo que quer dizer é que eu esforço-me todos os dias para ser uma educadora melhor a cada dia. Eu esforço-me todos os dias para ser uma cidadã melhor a cada dia. Isto não quer dizer que eu não passo da cabeça às vezes. Isto não quer dizer que vocês me vão ver no meio da rua a dizer um valente disparate ou umas asneiras. Ok? Porque eu sei que é fácil nós perdermos a cabeça. Eu sei que é fácil nós chegarmos a uma altura do ano e dizermos assim, mas que coisa, estas crianças não saem da escola, estão sempre na escola e vão estar onde? Se os pais têm que trabalhar, se não há uma medida política em relação aos pais que têm crianças mais pequenas, onde é que eles vão pôr as crianças? Ok? Nem todas as pessoas têm a capacidade económica de colocar os seus filhos, crianças, estamos a falar agora dos 3 até aos 7 anos, ou até mais velhas, sim, numa colónia de férias, para que não fiquem em casa sozinhos. Nem todas as pessoas têm uma rede de apoio ou avós perto que os possa ajudar para ficarem com os netos no tempo de verão. Sim, porque não faz mal ficar com os avós se eles se sentirem bem. Se houver uma relação, se houver um relacionamento responsivo entre os avós e os netos. Ok? Continuando, que eu depois começo a falar e depois começo a falar outras coisas e não quero perder o fio à meada, quero ser o mais assertiva possível para que vocês entendam a mensagem, ok? Como é que nós podemos trabalhar, não é? Trabalhar estas competências essenciais para a vida? Como é que nós podemos trabalhar, treinar as funções executivas com as nossas crianças? Além de, como eu já vos disse, de haver uma reformulação, deveria haver uma reformulação em relação às políticas, aos conteúdos programáticos das escolas, não é? Podíamos trabalhar em relação à formação,
ok? Porque eles daqui dão várias ideias, porque como vos disse, isto é uma coisa prática, são princípios, é movimento, não é uma utopia. As principais competências para a vida, fortalecer as principais competências para a vida nas políticas. Contratar programas de serviços humanos em que priorize a habilidade na competência destas funções, ou seja, haver programas a nível estatual, ou seja, a nível de Estado, em relação aos pais, em relação aos profissionais de educação, em relação a assistentes sociais, efetivamente, como eu costumo dizer, a todos os adultos que se relacionam com crianças. Se nós vamos a qualquer empresa e existe temáticas e existem formações sobre a empresa, sobre melhoria contínua, estou-me agora aqui a lembrar de algo que podia ser levado para as escolas, a melhoria contínua, por exemplo, ok? Podia ser levado para as famílias, para se organizarem, para se saberem organizar. Se nas empresas isto é uma prática, por que não levar às empresas também sobre a importância da infância, sobre a importância de perceber as necessidades e falar sobre as necessidades de uma criança desde os 0 aos 3 anos, que é quando o bebê vem, nasce a criança, mas nasce também uma mãe e um pai, uma família, que antes disso também era colaborador daquela empresa e que muitas vezes vai mudar radicalmente o seu modo de estar e na empresa fica muito incrédula, mas o que é que aconteceu? Este colaborador era tão eficiente. Olha, esta colaboradora era tão eficiente e agora desde que foi mãe ficou desleixada. Não. Isto não pode acontecer. Porque uma empresa inteligente percebe que quando o colaborador constitui família, tudo se modifica. Uma empresa inteligente. Este estudo mostra exatamente como é que as empresas podem melhorar olhando para os colaboradores e vendo pessoas e vendo a família que está por trás. Ok? Mas, além desta parte da formação, perceber que todas as habilidades das funções executivas e da autorregulação é uma habilidade completamente transversal ao ser humano. Isto quer dizer o quê? Que isto tem que ser falado nas escolas, tem que ser falado nas empresas, tem que ser falado na igreja, tem que ser falado no culto, tem que ser falado em todo o lado. Nós temos que treinar as nossas funções executivas. Temos que treinar a nossa autorregulação. Senão, isto é o que nos faz ser diferente dos animais irracionais. É a nossa capacidade de planear, a nossa capacidade de decidir. Olhando para os nossos jovens, por que razão é que existe esta tendência para que as telas sejam um chamariz tão bem sucedido? Além de todo o marketing, além de todo fácil e rápido que nos proporciona, não são só os jovens que ficam agarrados aos computadores e aos tablets e aos telemóveis. Ok? Existem adultos que vivem uma vida paralela e virtual. Porquê? Porquê que isto acontece? Porque há um cansar, como é que eu ia te explicar isto de uma forma menos bruta possível. Se nós, enquanto adultos, estivéssemos e encontrássemos bem-estar nas nossas vidas pessoais, profissionais, internas, perceberíamos, isto quer dizer o quê? Que conseguiríamos perceber que, olha, estou aqui tanto tempo aqui a ver estes vídeos com gatinhos e eu agora posso ir fazer uma coisa melhor, ou posso ir ler um livro, ou posso. Havia este sentimento de
autogestão. O facto é que isto não acontece porque nós estamos numa lufa-lufa, num aceleramento de vida proporcionado mais uma vez, pelas políticas que temos em relação à nossa sociedade, políticas não só sociais, mas também empresariais, a forma como vemos e olhamos como fomos educados, como educamos os nossos filhos. Então, aqui há um escape. Aqui há um escape. Ok? Como é que nós podemos ajudar que os nossos jovens e as nossas crianças não utilizem menos, digamos assim, não vão porque é impossível, tecnologia é impossível dizer assim, não vais ter telemóvel ou só a partir dos 14 anos é que tens telemóvel ou vamos proibir o uso de telemóveis. Eu acredito sim ainda na educação. Educar para que eu possa escolher o melhor para mim. Como é que isto é feito? Desde a infância. Isto é feito desde a infância como? Olhar para a criança e, mais uma vez, perceber que ela é capaz. Então, como é que nós podemos articular o nosso ambiente para que a criança possa escolher? Não é escolher o que ela quer, é escolher aquilo que nós já escolhemos de forma macro em relação ao ambiente onde ela está inserida, mas escolher sim a forma de se envolver e a forma de se movimentar nessa aprendizagem. Para vos dar aqui um exemplo, eu costumo dizer, às vezes estamos a falar em contexto mais informal, que a escola tinha muito a agradecer se as salas de aula de todos os anos letivos, estamos a falar até de faculdades, fossem uma sala de jardim de infância, onde cada aluno é visto como um ser em aprendizagem e naquele espaço ele movimenta-se na área que precisa. Claro que tem um guia, claro que tem um professor, claro que tem uma educadora que o ajuda a movimentar, que o orienta na sua aprendizagem. Mas, efetivamente, ele movimenta-se na sala. Claro que agora podemos aqui discutir sobre que tipo de jardim de infância, que tipo de sala, mas é para vocês terem uma ideia daquilo que eu vos estou a dizer em relação à forma como as nossas escolas estão estanques. E nada do que é estanque nos permite escolher. E quando nós não podemos escolher, não sabemos como decidir, ficamos limitados. Então, como ficamos limitados, quando alguma coisa surge de novo, de rápido, de brilhante, nós não conseguimos perceber, opa, espera aí, ok, isto é fixe, está bem, já percebi, mas agora eu estou a sentir-me cansado, estou-me a sentir irritado e preciso fazer outras coisas. A natureza é um elemento-chave para que nós possamos treinar as nossas funções executivas, treinar-nos para a vida. Então, uma das coisas que eu gostaria muito e que realmente, mais uma vez aqui falam sobre a importância de criar um andaime, digamos assim, de apoio a toda a sociedade para que as funções executivas sejam treinadas. Uma das formas seria, por exemplo, no verão, quando a escola termina, quando há o período não letivo, existir programas gratuitos para os jovens, para as crianças. E que programas são esses? Os mais velhos podiam fazer voluntariado em qualquer instituição, num centro de dia, num apoio a domiciliário, por exemplo, ou ir contar histórias, ou passear os cãezinhos, ou qualquer coisa. Apoio nas bibliotecas. E os mais novos, programas de verão gratuitos nas florestas, num contexto de natureza. Faz sentido? Seria assim tão difícil nós fazermos isto? E assim tínhamos de
trabalhávamos duas coisas. Além de preparar efetivamente as crianças e os jovens para a vida prática, além de trabalhar com eles este sentido de pertencer à comunidade, tirávamos ou não tirávamos os nossos jovens das telas? Não é? Tirávamos ou não tirávamos? Já vou dizer tirávamos, mas dávamos ou não dávamos um real apoio à comunidade? Porque como eu disse há pouco, nem todas as pessoas, nem todas as famílias têm a possibilidade de colocar os filhos numa colónia de férias. Nem todos os pais têm a possibilidade de tirar férias para estarem 2 meses com os filhos. Nem todas as famílias têm avós disponíveis para estar com os netos. Okay? Ainda é uma minoria. E depois vamos falar sobre isso, de estar com os avós e o que é que acontece com os avós, e os avós só estragam. Falando como mãe e como educadora, tá? Eu sempre tive e fico muito feliz em ter várias avós a irem buscar os netos, e por mais que eu saiba que as avós estragam e que as avós têm um medo excessivo, ainda maior que os pais em relação à escola e em relação ao meu trabalho, eu não posso olhar para elas como um inimigo. Ok? Os avós que vão buscar mais cedo e que fazem queixinhas, os avós têm um duplo receio, têm um duplo amor em relação àquele neto, muitas vezes neto único, muitas vezes o primeiro neto, muitas vezes não têm a noção do trabalho que é feito numa escola, e está tudo bem. É preciso eu lembrar-me deste PDF, é preciso eu lembrar-me das relações responsivas que irei ter com essa avó também. Porque ao ter essa ligação com a avó, de forma inconsciente vai para o pai ou para a mãe, vai depois para o neto também. Então, não olhemos para as avós que vão buscar os netinhos à escola e que são muito picuinhas, com esse afastamento, com esse olhar de inimigo. Por mais que estraguem, ainda bem que estragam, ainda bem que existem. Faz parte. Faz parte também isso da educação. Ok? Continuando. Por último, já falei dos 2 princípios, dos primeiros princípios. São 3, está bem? Falámos do primeiro, construir, dar apoio aos relacionamentos responsivos, nós falámos sobre isso. O segundo, competências essenciais para a vida, que as ciências chamam de funções executivas. E agora, por último, e para colmatar tudo aquilo que temos estado aqui a falar. Porque realmente, como eu vos falei, é uma ecologia de princípios, e este estudo mostra-nos exatamente isso. Nós não podemos olhar para a educação só de uma forma pedagógica, temos que olhar com ciência, temos que permitir que as empresas, que o país olhe para a infância e veja todo o seu potencial. Foi por isso que fizeram este documento em 2017. Já viram os anos que já lá foi? Como é que isto não foi utilizado? Como é que políticas são feitas? Como é que decretos-lei são feitos? E isto não é olhado. Mas nós, enquanto cidadãos, nós, enquanto seres humanos, não é por medidas não virem do alto, digamos assim, que nós não podemos fazer a nossa parte. E a nossa parte é exercer o nosso poder de voto, é exercer o nosso poder de verbalizar. Nós, mais uma vez, já vos disse isso no início, nós estamos num país, por muito pequenino que seja e tacanho que possa ser, nós temos a possibilidade de expressar a nossa opinião, temos a capacidade de exercer o nosso poder, e nós, profissionais de educação, temos esta dupla responsabilidade de poder agir sobre e para a criança, para as necessidades efetivas da criança. Ok? Por isso é que eu vos quis falar sobre isto hoje. Ok? Por isso é que eu vos quis trazer depois de muita pesquisa e depois de ficar louca da vida sobre o novo decreto-lei da creche, sobre este ramo que é todos os anos sobre
as escolas e sobre as férias e sobre os pais e enfim, e sobre depois o facto dos miúdos ficarem sozinhos em casa. E, efetivamente, pergunto-vos, não é? Ou melhor, pergunto e pergunto também a mim, porque o meu também está em casa sozinho, o mais novo. Vai para onde? Não é? Há várias respostas, ok? Pagas. Só para vos dar, eu há pouco falei-vos sobre o tempo de férias dos pais. E, efetivamente, este ano, tanto eu como o meu marido, trocámos de emprego. Então, não tivemos direito a férias há uns dias. E não foram juntos. Não vamos, este ano não vamos passar férias juntos. Isto acontece. Tanto acontece comigo como acontece com famílias com crianças com menos de 3 anos. Onde está o apoio? Onde está? Bora então ao terceiro princípio, que nos diz reduzir as fontes de stress. Como? Então ele aqui fala, neste estudo aqui ele fala do stress. Nem todo o stress é mau. Efetivamente o stress existe para nos deixar alerta com um sistema de alerta ativo. Contudo, o problema está quando o stress é frequente, não é? Contínuo e vai aumentando. Nem todo o stress é mau, mas o stress severo e incessante é uma característica definida da vida de milhões de crianças e de famílias. Ora, porque estão em profunda pobreza, ou porque convivem com a violência comunitária, ou abusos de substâncias, ou doenças mentais, que depois levam a problemas duradouros para crianças e os adultos que cuidam delas. Diz logo aqui assim esta primeira referência. Como é que nós podemos reduzir o stress das crianças e dos adultos? Uma pergunta. Deixo fazer aqui uma pergunta no ar. Uma recém-mamã, ok? Que vê ou sente o seu trabalho, o seu posto de trabalho posto em causa, passa a redundância, não é? Sente que ou vai trabalhar imediatamente após a criança ter nascido, ou se cumprir, ou se, por lei, não é? Se quiser cumprir com o tempo que tem com o seu bebê, que é às pouquíssimas, seja como for, não interessa. Agora vamos focar-nos aqui nesta primeira reflexão. Que sente que o seu posto de trabalho é colocado em causa, como é que essa mãe está emocionalmente capaz quando está com o seu bebê? Está em stress, está em agonia, está a pensar que ainda agora tem um bebê e que se calhar vai ficar desempregada sem ter uma fonte de sustento para o seu bebê. Tudo isso, de forma inconsciente, é passado para a criança. Houve uma situação há algum tempo atrás, quando eu estava numa instituição de solidariedade social, uma auxiliar novinha, excelente, um doce, uma querida para as crianças, a forma como se dava para os meninos. E estava lá há pouco tempo, ou seja, o contrato há pouco tempo, e tinha um bebê pequeno. Numa conversa, na hora do almoço, percebi que não saberiam se ficariam ou não com esta funcionária, com esta colaboradora, porque faltava muitas vezes, porque o bebê ainda é pequeno. E aqui a Maria João, como vocês estão a ver que sou muito serena, muito sossegada, passei-me da cabeça e a minha primeira pergunta foi: mas como assim? Se é uma boa funcionária, por que razão é que está a ser posta em cima da mesa a possibilidade de ela não ficar com o trabalho só por ter um filho pequeno? E estamos a falar aqui da nossa instituição, que é uma instituição escolar, uma instituição sobre e para crianças. Então, não estamos a falar aqui só de uma visão para em grandes empresas ou de uma visão só para os negócios. Estamos aqui a falar de uma visão que é culturalmente, ou melhor, que não é culturalmente executada. Não é culturalmente executada. Por que razão é que não podemos, em opção, não é? Porque nem todas as pessoas são obrigadas a ter este sentimento, apesar da necessidade da criança ser
a testar em cuidado em casa, ou seja, nos primeiros anos de vida, estamos a falar dos primeiros 3 anos, é necessário que a criança tenha um cuidado permanente dos seus cuidadores progenitores. Então não és a favor das creches? Sou a favor das creches, mas as creches, isso dá para um tema para outra live. As creches tinham que ser reformuladas. No meu ponto de vista atual, a grande maioria das creches são para dar resposta às necessidades dos adultos. Ok? Então, logo aí, já é um mau princípio. Por que razão é que, a nível política, medidas políticas sobre e para a infância, estamos a falar da parte económica, por que razão é que não é possível uma família ou um dos progenitores ficar com o seu filho mais tempo ou ter uma redução, mais uma vez falo da redução do tempo de trabalho para estar com o seu filho, com idade inferior a 3 anos? Por que razão é que uma mãe solo precisa ter 2 trabalhos? Precisa ter 2 empregos? Onde e quando e como é que esta mãe vai cuidar dos seus filhos? É ou não é uma fonte de stress não ter apoio por parte da parte social, da parte política de um país que é o seu, não ter apoio e ter que escolher entre ou dou de comer ao meu filho ou bem que estou com ele? É ou não é uma fonte de stress quando os pais sabem das necessidades da sua criança, quando os pais até conseguem ter algum deslumbre daquilo que é a prioridade em crianças até aos 3 anos. Estamos a falar só desta faixa etária, nem sequer estou a falar em relação à outra, sendo igualmente uma faixa etária que requer o nosso cuidado. Ok? Mas só falando da parte de até dos 0 aos 3 anos. Como é que não é uma fonte de stress quando os pais até percebem que é necessário ter um cuidado especial, não digo um cuidado especial, enfim, é necessária para a criança este vínculo com os pais, este estar em família, e dizem assim: João, eu não tenho como estar mais tempo com o meu filho porque eu tenho contas para pagar. E nós dizemos o quê? Não, mas sabe que cientificamente está provado que a criança precisa de... Pois é. E muitas vezes os pais sabem disso. Os pais sabem que é preciso passar tempo de qualidade com os filhos. Sabem disso. Como é que eles vão fazer isso? Eu agora não estou aqui a desculpar ninguém, não estou aqui a dizer que não há pais que efetivamente estão-se a marimbar. Sim, por isso é que existe o quê? Negligência. E existem muitos tipos de negligência. Uma delas é a negligência emocional. Contudo, também sei que muitas vezes os pais não estão com os seus filhos porque sabem que precisam de trabalhar, precisam de ter uma fonte de rendimento para a família, uma fonte de sustento para a família. Nós podemos dizer assim: João, mas há muitos subsídios, há muitas coisas mal direcionadas. Sim. Não é só o conteúdo programático das escolas que precisa ser reformulado. Eu, enquanto Maria João, posso atuar diretamente nisso? Sim e não. Sim, quando me desloco todas as vezes para votar e para exercer o meu poder enquanto cidadã. E sim, também quando tenho à minha frente famílias e que em reuniões de pais falo sobre o tempo de qualidade, falo sobre a necessidade da criança estar noutros contextos sociais, falo sobre a necessidade de ser imperativo para a criança ver outras realidades, e os pais dizem assim: João, eu não tenho nenhuma rede de apoio. Só conto, por exemplo, com o meu ordenado. Eu sou separada, ou sou separado. É necessário que eu, enquanto profissional de educação, me lembre
me lembre de ter compaixão efetiva por esta família. Então, eu não vou... Como é que eu posso depois trabalhar isso em contexto de escola? Tenho crianças, vou ter crianças o verão todo. Então, eu vou, enquanto profissional de educação, vou trabalhar o ambiente para que a criança esteja o melhor possível. E o melhor possível em relação a este assunto específico. Vou estar a pensar não só, porque não consigo separar, digamos assim, o contexto pedagógico, mas vou estar muito mais tempo no chão, a brincar, a estar, a ler histórias, a dar miminhos, a dar carinhos, a fazer outro tipo de atividades, não só de atividades ditas letivas. Não posso. Não é isso que a criança necessita. Não vou importar se a criança vem mais tarde, por exemplo. Ah, mas eu já faço isso o ano inteiro. Ok, bom, fixe, tudo bem. Então, porquê que eu vos falo, porquê que eu vos trouxe este documento, que mais uma vez digo, quem quiser, mande mensagem, eu tenho todo o gosto em partilhar este PDF convosco, porque mais uma vez é necessário que nós olhemos para a educação, olhemos para a infância, e não é só sobre as crianças, é sobre as crianças, sobre a forma como podemos chegar aos adultos, porque se nós conseguimos chegar aos adultos, estamos a falar da família, estamos a falar de uma diretora pedagógica, estamos a falar de uma instituição, se nós podemos chegar aos adultos, nós, de forma gradual e natural, vamos melhorar a condição da criança. Então não nos vale a pena andarmos aqui a apontar culpados e dizer como é que não é, quando o que nós temos que fazer enquanto profissionais de educação, enquanto pais, enquanto mães, é exatamente olhar e perceber assim, nós estamos todos ligados, toda a nossa sociedade tem que funcionar de forma ecológica, não só a nível de ambiente, mas trabalharmos o nosso ambiente emocional, não só nas empresas, levando todo o sucesso para todas as áreas da sociedade, ok? E era esse o objetivo principal em relação a trazer-vos este documento. Falar-vos que não é uma utopia, não é uma utopia da minha parte, e tanto da minha como de outras pessoas que também partilham da mesma opinião. Existe eu estou só a falar deste documento, mas eu acredito que mais documentos hajam sobre esta forma de olhar para a infância através de outras áreas e com outras áreas melhorar tudo. Ok? Melhorar tudo. O que é tudo? É tudo. Toda a nossa sociedade. Só terminando aqui, dizer-vos aqui um trechozinho. Usar estes princípios de design, eles chamam os princípios de design, para promover mudanças positivas em todas as 3 dimensões, é a melhor chance de ajudar os adultos a fornecer cuidados seguros e responsivos e de ajudar as crianças a se manter e permanecer no caminho certo para um desenvolvimento saudável. Isto é o resumo destes princípios, isto é o resumo do porquê de terem feito este documento, este estudo, ok, da Faculdade, do Centro de Desenvolvimento da Criança da Faculdade da Universidade de Harvard. Quando eu vos falo da ecologia, e agora mostrando aqui uma imagem, quando eu vos falo da ecologia, ok, este nome surgiu depois de ler algumas coisas, e surgiu de uma forma muito natural, porque apesar de eu ser uma pessoa que gosto de estar no meu cantinho sossegada, sinto esta necessidade constante de relembrar aos adultos das necessidades que a criança tem. E são necessidades biológicas, não é uma questão de manha, não é uma questão de chamar a atenção. Não,
não é uma questão disso, e as ciências já vêm provar, ok, sobre aquilo que acontece no cérebro de uma criança e que permanece para o resto da vida. Então, se nós queremos adultos ativos, proativos, saudáveis e de bem-estar, com sucesso, ok? Vamos trabalhar desde a infância. Isto é um ciclo. Gosto muito desta imagem, ok? Esta imagem mostra-nos o quê? Dar apoio a relacionamentos responsivos, ok? Reduz as fontes de stress, que por sua vez fortalece as competências essenciais para a vida. E tudo isto existe. Forma um ciclo virtuoso, ok? Crianças com desenvolvimento saudável e sucesso educacional. Não estamos aqui só a falar de competências pedagógicas, ok? Sucesso educacional. O que é ser uma pessoa de sucesso educacional? Okay. Bem como adultos que têm prestação de cuidados responsivos e estabilidade económica. Meus queridos, não me vou alongar muito mais. Tivemos aqui 1 hora a conversar sobre este PDF, sobre este estudo feito. E mais uma vez vos digo que tenho todo o gosto em partilhar 3 princípios para obter resultados melhores para as crianças e para as famílias do Centro de Desenvolvimento da Criança da Faculdade da Universidade de Harvard. Tenho sempre a mania de dizer faculdade. Então, nós quando, para dar aqui assim um remate final, nós quando olhamos para o outro, seja ele quem for, devemos treinar este nosso músculo da compaixão, de perceber que as vidas não são todas iguais, que as vidas não são perfeitas e que se nós, neste caso eu vou falar do meu caso, tenho o privilégio de ter uma vida que eu posso considerar de sucesso, não é? De bem-estar emocional, familiar, eu não posso ficar impune, desculpem. Não posso ficar calada, não posso criticar o outro, eu tenho que ter a responsabilidade de, se eu sei um bocadinho, eu vou partilhar contigo e ajudar-te a tomar melhores opções. Eu vou partilhar contigo aquilo que fui pesquisar, aquilo que fui ver, aquilo que fui ler, para que possas também tu teres conhecimento sobre isso e atuar com esse conhecimento também. Por isso é que nasceu a ecologia. Por isso é que existem as lives. Ok? Por essa razão. Percebem? Deixo-vos por hoje. Não sei quando é que irei fazer novamente, porque tal como vos disse, é necessário também da minha parte um momento para a ecologia, para a família, para reestruturar tudo, para organizar esta estante que está assim um pandemónio. E dizer-vos que é sempre o mais fácil e o mais rápido nós apontarmos o dedo, mas é o mais humano e o mais inteligente nós munirmos-nos de ferramentas que nos permitam ser uma versão atualizada de nós mesmos, não só para nós, mas para o outro. E que esse outro seja também a criança, porque não nos temos que nos lembrar que a criança é uma pessoa, ok? A criança é um ser. E como tal, deve ser visto e olhado para a infância com toda a dignidade e todo o poder que tem sobre todas as áreas da nossa sociedade. Meus queridos, um beijinho muito grande. Alguma coisa que necessitem, contactem-me através do direct, está bem? Através das mensagens. E a quem escreveu aqui que quer o PDF, tenho todo o gosto em enviar, está bem? Quem estiver a ver depois este vídeo, esta live, coloquem nos comentários. Tenho todo o gosto em enviar por Messenger, pelo direto, este PDF sobre os 3 princípios para obter resultados melhores para as famílias e para as crianças do Centro de Desenvolvimento da Criança da Faculdade da Universidade de Harvard, ok?
Um beijinho muito grande a todos, fiquem bem e até qualquer dia.